internacional nessa terça-feira. Por quê? Porque essa semana de Sul-Americana, amanhã o Atlético joga contra o Caracas da Venezuela e na quinta-feira o Cruzeiro joga contra o Palestino do Chile. Então vamos começar nosso GE com quem joga primeiro? O Galo já está na Venezuela para o início de uma maratona de 5 jogos em 16 dias. Todos os jogos fora de casa. Já tinha tempo que o atleticano não saía assim de um jogo no Mineirão. O torcedor tava com saudade de gritar que o Galo ganhou no Mineirão. Essa torcida aí é sensacional, porque eu já trabalhei em outros lugares que num momento desse a torcida não vai para apoiar não, os caras apoiaram o jogo inteiro. O torcedor conseguiu festejar com o time em Belo Horizonte, agora vai ter que conviver com a saudade disso um tempinho. O Galo fez as malas para uma sequência de 5 jogos fora de casa. Deixa eu falar, haja milhas aéreas, viu? O primeiro destino é a Venezuela, para enfrentar o Caracas pela Sul-Americana nessa quarta-feira. Depois tem viagem para o interior de São Paulo, para o duelo contra o Mirassol no Brasileiro. De lá, o destino é o Paraná, terceira fase da Copa do Brasil contra o Maringá. Dali para Caxias do Sul, o pulo é mais curto. Jogo contra o Juventude pelo Brasileiro. Então, partiu Chile. Última parada contra o Deportes Iquique na quarta rodada da Sula. Fala sério, é tanta viagem que fica até difícil fazer as contas, né não? 3 jogos seguidos fora de casa. 5? Exatamente, 5 jogos seguidos é que a gente vai emendar quase 3 juntos, né? Uma viagem já vai emendar 2. A gente deixa a família sozinha em casa, mas a gente precisa fazer isso pelo nosso trabalho. Contra o Caracas, o Galo leva na bagagem boas memórias do ano passado. Venceu o time 2 vezes pela fase de grupos da Libertadores. Foi uma boa campanha que a gente fez na Libertadores, mas sabemos que esse ano tudo mudou, é tudo diferente. Mas para esse primeiro compromisso, teve gente que ficou para trás. Hulk foi liberado da viagem para fazer fortalecimento físico. Scarpa também ficou no Brasil, mas para acompanhar o nascimento do filhinho ontem. Ai, que bonitinho, hein? Os dois vão ter que encontrar o time no meio do caminho, porque o elenco do Galo só volta a jogar em Belo Horizonte no dia 11 de maio contra o Fluminense. Agora, só resta saber, jogo no Mineirão ou na Arena? Pra ser sincero, eu não tô sabendo, né, quando vai voltar, mas é a nossa casa, né, onde a gente tem que se impor. Acho que todo mundo vai ficar feliz em voltar a jogar lá assim. Aí, a Lud deixou a pergunta, o jogo contra o Fluminense vai ser no Mineirão ou vai ser na Arena? Papo para João Vitor Nunes, que está na Arena do Galo. Ô João, me conta aqui, já tem alguma novidade sobre a grama sintética? Já tem uma atualização para o Galo voltar para a Arena? Pois é, né? A expectativa era de retornar no dia 11 contra o Fluminense aqui para a Arena do Galo. Porém, parece que não vai acontecer, né? A gente vem acompanhando essa novela do gramado sintético, né? Já está fazendo a aplicação do material que chegou até Belo Horizonte, mas 40% do tapete, né? O gramado mesmo, que vai ser aplicado aqui na Arena, ainda está preso no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, por conta de uma greve da Receita Federal. A gente está acompanhando essa história, né? Desde que começaram essas obras, né? Então ainda não há expectativa de quando vai ser essa liberação. A gente ouviu também o CEO do Atlético, Bruno Musi, ele vai falar sobre essa expectativa também para voltar a jogar aqui na Arena do Galo. Não tem como eu prever, eu só consigo ter essa previsão no dia que a grama estiver aqui. Tão logo a gente tem aqui o shock pad e a grama liberada, a gente imagina aí 10 dias para poder instalação. Nós estamos trabalhando insistentemente aqui todos os dias para poder ter isso o quanto antes aqui dentro. Ô João, falando agora sobre o time, a Lud falou pra gente na reportagem sobre os desfalques de Hulk e Scarpa, mas outros jogadores também são desfalques certos, né, não é isso?
Pois é, a lista é longa, né? O Guilherme Arana com problema na coxa direita, o Alan Franco com a lesão no joelho, além disso o Júnior Santos, o Cadu, o Caio Maia, enfim, é uma lista generosa, né? O Igor Gomes também chegou nessa lista, machucou o dedo durante o jogo contra o Botafogo, uma fratura no dedo, passou por cirurgia também e é outro que está cortado, né? Além dos nomes já citados, né, o Hulk e também o Gustavo Scarpa. O Scarpa, por esse motivo especial, o nascimento do filhinho dele, né, mas a expectativa é de que o Hulk e o Scarpa já estejam também disponíveis para o jogo contra o Mirassol, Marcelo. Bora de alerta no Galo. Jornalista Hugo Mendes afirma que o SIGA, o Centro de Inteligência e Informação do Galo, teria feito um alerta à diretoria antes da contratação do Júnior Santos. Olha, não vamos vetar o negócio, mas a recomendação é de não contratação do Júnior Santos por conta do histórico de lesões. Nessa temporada o Júnior tem sofrido com questões físicas. Por exemplo, ele só esteve à disposição do Cuca em 7 dos 16 jogos que o Atlético já disputou, conseguiu ser titular em apenas 3. Contrato do Júnior Santos até dezembro de 2028 vai custar ao Galo cerca de 130 milhões de reais, valor que inclui salários, direitos de imagem, luvas, além da taxa de transferência ao valor da compra junto ao Botafogo. Essa grana equivale a mais dinheiro do que o Atlético vai faturar com a venda do Paulinho, que é bem mais jovem do que o Júnior Santos. Importante contar também que nessa terça-feira, por meio da assessoria de imprensa, o Galo esclareceu e garantiu que o DM havia feito e submetido o Júnior Santos a exames médicos que não constataram nenhuma necessidade ou preocupação e que o SIGA não tem poder de veto. Essa discussão já havia existido outro dia, quando eu contei para vocês que o SIGA não recomendou a contratação do Pochettino, meio que vetou. É óbvio que a palavra final nunca vai ser do SIGA, mas no caso do Pochettino, o SIGA não recomendou a contratação. E mesmo assim, diante dessa posição, mesmo com o técnico Cuca pedindo a contratação do Pochettino, o negócio não foi adiante. Agora me dá aí a nota divulgada hoje pelo Atlético sobre a contratação do Júnior Santos, porque ontem uma postagem, eu não sei quem foi, não sei nem o que o rapaz faz da vida e tal, dizendo que o departamento médico vetou, teve gente da direção que bancou a contratação, papapá. Aí o Atlético destacou aí que o clube esclarece que em todas as contratações o departamento médico realiza os exames necessários, fornece à diretoria as informações das partes clínica e física dos atletas. A decisão pela contratação não é tomada com base nessas informações, ou não é, e em outros aspectos que não competem ao departamento médico. No caso do Júnior Santos, seguimos o mesmo protocolo e, obviamente, a acusação de veto não procede. Falei com uma pessoa... Palavra tão desnecessária. Falei com uma pessoa do Atlético que me disse que não teve nada disso. Falei com outras que não participaram, mas que não acreditam que tenha rolado isso. E eu reafirmo aqui minha total confiança num cara que é referência no meio médico no Brasil hoje, que é o Rodrigo Lasmar. Eu não acho que o Rodrigo Lasmar colocaria em xeque a experiência, o gabarito, o rótulo, né? E o quanto ele é importante, conhecido no... Não, sinceramente não acredito. De falar assim, não, a gente está vetando aqui, mas vocês estão bancando. Não, o clube não pode... Por mais erros que o Atlético tenha cometido, a gente acabou de falar de um deles aqui, que veio, não jogou, tá tudo certo, a tentativa era de que fosse virar, eu mesmo pensei que fosse. O Júnior Santos não virou, se contundiu e tal, mas dizer que foi vetado e que teve gente da direção que bancou, eu não acredito. Você apurou também, né, Thiago? Eu tenho a mesma informação que você, de que não houve essa ideia, de que trataram até como fake news. E me disseram que não houve esse papo de que em algum momento ele teria sido vetado pelo exame médico, pelo departamento médico ou pelo... Na verdade, não é por isso sobre o SIGA, não. Por isso sobre especificamente o departamento médico, que a pessoa focou diretamente nisso. Então, hoje, a informação que eu tenho é de que não procede. De que, de fato, ele foi contratado passando pelos exames normalmente e tendo o aval do departamento médico do Atlético. Aliás, eu acho que quem posta esse tipo de coisa, cara, sem ter o mínimo da checagem dos fatos ou algum documento para se resguardar, presta um desserviço à profissão que nós exercemos. E são coisas que viram verdades muito rapidamente, né? Cara, a rede social hoje, né, a capacidade que ela tem de espalhar algo, principalmente quando você coloca nomes como o do Atlético, a instituição Atlético, coloca o nome do Júnior Santos, o maior investimento do Atlético na temporada,
que vem de 2 lesões, que são coisas do futebol. Eu acho que o Valu foi muito feliz hoje lá no programa, e ele deve falar sobre isso aqui. O Júnior Santos, na temporada passada, passou por uma lesão grave. E isso, as mudanças que aconteceram, tanto dele no Botafogo, a reta final que ele teve no Botafogo, fez gol importante do título lá da Libertadores. Depois ele começa a temporada no Botafogo, vem para o Atlético, já entra como titular logo de cara. O Atlético precisando vencer, tendo a pressão de vencer. Passou pela expulsão, teve a expulsão dele também. Então, assim, foi tanta coisa, o combo Júnior Santos teve tanta coisa envolvida que ele se torna uma personalidade para o bem e para o mal. Quando vai se levar notícias, quando vai se passar informações, e acaba que as lesões que ele teve, que são parte do futebol, acaba gerando esse tipo de situação de notícia ou não notícia. Quando o Atlético contratou os jogadores que chegaram, eu falei aqui, vocês se lembram bem, que eu questionava valores, mas não questionava qualidade. Né? Mas os valores, sim. Altos, né? Valores muito altos. Eu acredito que se tivesse algo muito sério e o departamento médico chega para a direção, independentemente da pressão que havia no momento, para contratar, para se reforçar, eu duvido, sério que eu duvido. E acho até que seria muito ruim se o departamento médico acusa um problema e a direção banca. Como é que fica o departamento médico numa situação dessa? Agora, gente, as coisas da internet, elas vão ganhando força. Quantas vezes a gente recebe as coisas que vão ganhando força, aí você vai no clube para saber e os caras falam assim, pô, isso nasceu de um Zé Ninguém aí. As pessoas precisam aprender também a enxergar o outro lado da informação. Quem está passando a informação? De onde vem? Né? Tem credibilidade para... Pô, difícil, né? Então a gente às vezes passa por chato. Quantas vezes chama lá no Cruzeiro, chama no Atlético, pô, vocês estão de brincadeira, gente. Fala, gente, mas eu tenho que checar. Tem que checar. É o que resta, é checar. Mas a quem recebe a informação também, saber de onde está vindo, né, gente? A delegação do Atlético chegou a Caracas por volta de meia-noite, mais ou menos, e logo no desembarque o Breno Galante registrou um papo com um cara que vem sendo muito questionado, que pode inclusive pintar como titular. Aliás, como tem oportunidade, hein, Galante? Fala com ele aí. Esperar ainda, né? Não teve nenhuma posição amanhã que eu acredito que ele vai conseguir colocar o time que ele quer para quarta-feira. Então é lógico que estou preparado, venho treinando muito bem, treinando forte, esperando esse tipo de oportunidades. Então, independente de oportunidade, no momento ela não avisa quando ela chega, então a gente tem que estar sempre preparado para quando ela chegar. Então, me sinto muito bem preparado caso seja solicitado para poder entrar nesse jogo. De oportunidade é algo que ele não pode reclamar. Foi dada todas as oportunidades e o Bernard, você pode fazer recortes minúsculos de jogos que o Bernard foi bem vestindo a camisa do Atlético nessa retomada dele ao clube. Lembrando, ele tem 42 jogos com a camisa do Atlético, nenhuma assistência e apenas um gol marcado. Esse é o recorte do Bernard com a camisa do Atlético. Não rendeu nada nesse período aqui no Atlético. Terá mais uma oportunidade de se mostrar útil ao Atlético nesse momento que o Cuca precisa dar descanso a alguns jogadores. Mas a avaliação precisa ser feita que é contra o Caracas. Sim, é contra o Caracas. E aí eu te pergunto, um time alternativo do Atlético tem condições de ir à Venezuela e vencer o Caracas? Tem. Então, o time do Atlético alternativo, se o Atlético colocar do 1 ao 11 um time alternativo, a gente tem que chegar aqui na quinta-feira e cobrar se o Atlético não conseguir um bom resultado. Tem que cobrar. E o Bernard, tendo mais uma possibilidade, tem sim que demonstrar qualidade em campo. Porque o investimento que foi feito nele foi alto, né, Thiagão? Ele chega de graça, né? Não, investimento. Porque ninguém chega de graça, tio. Quando eu te chamo para falar eu não sei sobre qual é o salário dele. Quando eu te chamo para falar sobre o investimento, o que é feito para o Bernard, ele não veio aqui para ganhar um pão de queijo e 2 sucos de laranja. Eu não sei quanto ele ganha. Fato. Eu não sei qual o valor do salário dele. Deve ser baixo, hein? Não é um salário baixo. Para ele abrir mão de convites, gente, de ir lá e voltar. Não é. E o Thiago já trouxe para a gente que o Bernard tem possibilidade de voltar para a Europa. Velho, se o Bernard tem a possibilidade, se chegou realmente, ou se chegar realmente uma proposta para o Bernard
para voltar para o futebol europeu, que ele volte. Você desistiu do Bernard? Não desisti, eu tô dando uma dica para ele de vida. Porque poucos jogadores, a gente pode fazer um levantamento, poucos jogadores no Brasil têm a possibilidade de, aos 32 anos, voltar ao futebol europeu. Pouquíssimos. E um jogador com o corte que eu acabei de fazer, não jogando nada e ter um chamado da Europa novamente, ele tem que ir de forma urgente. Porque eu reforço sobre a questão do Alan Patrick. O Alan Patrick tem a mesma... Então seu conselho pro Bernard é da mesma geração, sim. Da mesma geração do Bernard. Um é 9-1, o outro é 9-2. O Bernard é 9-2 e ele é 9-1. O Alan Patrick, ele jogou só no leste europeu. Ele jogou na Ucrânia, no Shakhtar. Só lá que ele jogou. Voltou e tem 1 ano e meio que ele tem sido um dos principais jogadores do Internacional. Você escuta falar de proposta pro Alan Patrick voltar para a Europa? Nada. Mas isso é mérito de E o Bernard, não, mérito do agente dele. Mérito do agente. Porque não, se o Bernard... Não é só isso. Não, então é porque tá de buiana aqui no Atlético. Calma, ele entregou lá na Grécia. Ele tanto entregou lá porque ele fez um pré-contrato para vir ao Galo. Isso. Quando acabou o contrato dele, ele veio para cá no meio do ano passado, o presidente lá do time dele na Grécia quis pagar uma multa, uma grana ao Galo, para esse pré-contrato se desfazer e ele continuar. Por quê? Porque ele estava bem. Ele, antes de chegar no Galo, ele estava bem. Isso diz muito sobre a liga deles então, lá, né? Ele tá mas o Scarpa, por exemplo, que é um jogador diferenciado do Atlético, jogou mal lá. Não, mas o Scarpa não tá bem. Não diz nada sobre Eu não tô a liga. defendendo que o Bernard esteja bem no Galo, pelo amor de Deus, eu tô com você nessa. Pois é, mas você desistiu dele. Ele não tá jogando nada. Não vai virar. Agora, pegar e aconselhar ao Bernard, saia do Atlético, jamais. Se eu puder dar um conselho a qualquer menino, sonhe em estar no Atlético e não saia do Atlético. Deixa de ser... Romântico. O Wallace aí no Cruzeiro. Fala sua frase de novo pro Wallace lá no Cruzeiro. Wallace, sonhe em estar no Cruzeiro. Sabe por quê? Se ele sonhar em estar no Cruzeiro, ele vai se dedicar mais. Ele vai jogar mais. Então falta dedicação do Bernard? Pro Bernard? Sei, pode ser que sim. Dedicação? Dedicação? Pode ser que sim. Mas por que ele não teria? Gente, eu não sei se dá pra cravar qualquer coisa do Bernard. Nem que não Você desistiu dele? Há muito tempo. Então você acha que o Atlético tem que aproveitar e dar linha? Esse fim de semana eu tô com valor. Desisti também oficialmente do Wallace. Desisti dos dois. Então o Bernard é linha? Eu, se fosse diretor do Atlético, hoje sim. Valu, se você fosse diretor do Atlético, o Bernard é linha? Lembrando que o Bernard tem quase o dobro dos jogos do Wallace, né? Já são 42. Cara, é que é muito bonito isso que o Pre falou de na Grécia romântico, estava muito bem. Quando ele usou também do Wallace, na Udinese era o melhor, mas é o cartaz que ambos têm aqui, tanto em Atlético e ao Cruzeiro. É o que eles fizeram na passagem anterior, antes do clube que eles estão no momento. Então, eu não penso que vão conseguir mais virar depois de tantas oportunidades, e a gente está falando de jogadores que chegaram aqui há quase um ano. Acontece. Não era o ideal. O Bernard não vai deixar de ser um grande ídolo do torcedor atleticano, a importância dele, caso ele deixa o clube neste momento. Mas não acontece. Isso é normal em qualquer profissão, em qualquer segmento. Tem tudo para acontecer, tem tudo para escrever uma nova história novamente. Tem capacidade de um lado, do jogador, igual tem do Wallace lá. Tem um clube que quer recebê-los, mas eu sei que a gente está falando do Atlético, mas para mim são casos muito parecidos, assim, tá, HG? De jogadores que não estão conseguindo dar aquilo que foram contratados para fazer. Eu estava conversando com uma pessoa do Atlético que me disse assim, aí eu perguntei sobre alguns nomes. Aí citei o Bernassi, o Igor Rabelo e outros jogadores. Pô, fulano é bom de grupo. Não está jogando, mas é bom de grupo. Pô, mas vocês querem bom de grupo? Eu sou ótimo de grupo, me leva, Quer dizer, mais ou menos também, não sou tão bom não. Mas o Elton é um bom de grupo. Leva lá. Excelente. Põe no meio campo. Excelente. Né? Você vê que quando eu falei que eu era, você não falou excelente. O cara acabou de me empurrar. O cara acabou de me empurrar no meio do programa. Imagina o que ele faz no off. Na moral mesmo, esse negócio de manter jogador, cara. Ganhando $500 mil pra cima. Falando só porque é bom de grupo. Tem que ser bom de campo também. Agora, a questão de bom de grupo, tem gente para administrar isso aí, gente. Peraí, ué. Eu acho que o Bernard é um custo-benefício péssimo para o Atlético. Péssimo. Você pegar um jogador do gabarito do Bernard e tal, que ganha o que ele ganha, não sei quanto ele ganha, mas com certeza não é, como o Elton disse, um pastel e um suco. Né? Então, esse cara fica no banco. Quando entra, não rende, desde que chegou aqui, sinceramente, não dá, né? Não dá. O Atlético tem que começar a fazer uma limpeza. Essa gratidão eterna que o Atlético tem é um problema.
É um problema que a gente imaginou que não aconteceria de uns tempos para cá, voltou a acontecer agora com o Bernardo. Ah, mas você não teria trazido? Sim, mas a avaliação que foi feita até agora já dá para a gente ter um posicionamento de que já está na hora de ir da linha. Acho que é só e buscar outras oportunidades. E apostar em outros jogadores que podem entregar mais do que ele entrega, ganhando o que ele ganha. Ah, você já desistiu? Eu já desisti. O Atlético mantém um retrospecto invicto contra clubes venezuelanos ao longo de sua história. Nesta quarta-feira, o Galo encara o Caracas, fora de casa, em busca da liderança isolada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Atualmente, Atlético e Caracas dividem a ponta da tabela, com 4 pontos cada. No entanto, o time mineiro leva vantagem no saldo de gols. O último confronto do Galo com o time da Venezuela foi justamente contra o Caracas, adversário do duelo desta quarta. Na temporada passada, as equipes se encontraram 2 vezes pela fase de grupos da Libertadores, e o Atlético venceu ambas com autoridade, 4-1 no primeiro jogo e 4-0 no segundo, histórico do Atlético contra venezuelanos. O Galo já disputou 12 partidas contra times da Venezuela. Com desempenho amplamente favorável, foram 10 vitórias e 2 empates, 12 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 88,9% de aproveitamento, 33 gols marcados, 6 gols sofridos. Vocês estão confiantes em mais uma vitória do Galo doido? Opine nos comentários, inscreva-se, deixe o like, ative o sininho e compartilhem o vídeo. Galo!